Não tenhais medo, a liberdade dos filhos de Deus. O evangelho deste domingo é a continuação imediata da instrução missionária iniciada no capítulo 10 de Mateus. Depois de enviar os discípulos, Jesus não lhes oferece ilusões de sucesso fácil. Pelo contrário, adverte-os de que encontrarão resistência e perseguição. A boa nova do reino inevitavelmente entra em choque com estruturas de poder que se sustentam pelo medo, pela mentira e pela opressão. No contexto do discurso missionário, a oposição aparece nos três grandes âmbitos, onde o poder era exercido no mundo antigo. Havia o poder religioso, exercido em nome de Deus, o poder político, exercido em nome do rei ou do império, e o poder familiar, concentrado na figura do patriarca, cuja autoridade era praticamente absoluta. O discípulo de Jesus poderá ser rejeitado em qualquer desses ambientes. Contudo, diante de todas essas forças, o mestre repete 3 vezes a mesma exortação: não tenhais medo. O medo é um dos grandes temas da Escritura. Sempre que Deus chama alguém para uma missão difícil, suas primeiras palavras são de encorajamento. Foi assim com Moisés diante do faraó, com Jeremias diante de um povo hostil e com tantos outros profetas. A missão não fracassa primeiramente por causa das perseguições externas. Ela fracassa quando o medo conquista o coração do enviado. Antes de vencer os inimigos exteriores, é preciso vencer o temor interior. Jesus denuncia também uma característica comum de todo poder corrompido: a necessidade de esconder a verdade. Por isso afirma que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. A mentira precisa das sombras para sobreviver. A verdade é o contrário, busca a luz. A missão dos discípulos consiste precisamente em proclamar às claras aquilo que receberam em segredo. A mensagem do Evangelho revela o verdadeiro rosto do Pai e desmonta as intrigas construídas pela violência, pelo abuso religioso e pela manipulação do medo. No versículo 28, Jesus estabelece uma distinção importante entre duas formas de morte. Não se trata apenas da morte física, que atinge todos os seres humanos. O livro do Apocalipse chamará de segunda morte a separação definitiva de Deus. A primeira morte é inevitável e pertence à condição humana. A segunda é a perda do sentido último da existência, consequência da recusa da comunhão com o Pai. Por isso Jesus ensina que o discípulo não deve temer aqueles que podem matar o corpo, mas não têm poder sobre a alma. A seguir, o Senhor utiliza 2 imagens da vida cotidiana para falar da providência divina. Os pardais eram aves de valor insignificante no mercado da época, vendidas por moedas de pequeno valor. Contudo, nem mesmo um desses pequenos pássaros escapa ao conhecimento do Pai. Algumas traduções podem dar a impressão de que o pardal cai por determinação direta de Deus. O sentido mais preciso do texto, porém, é que nada acontece fora do olhar atento do Pai. Não significa que Deus queira o sofrimento ou a perseguição, mas que nenhuma dor humana lhe é indiferente. A mesma ideia aparece na imagem dos cabelos da cabeça. Para os antigos, contar os cabelos era uma tarefa impossível, símbolo de algo incalculável. Jesus afirma que, para Deus, até isso é conhecido. Não se trata de um controle obsessivo da vida humana, mas de uma forma poética de dizer que somos conhecidos e amados em nossos mínimos detalhes. O Pai não cuida apenas dos grandes acontecimentos da história, acompanha também os aspectos mais discretos e ocultos da existência. O trecho termina com um apelo à fidelidade. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do Pai. O cristianismo primitivo nasceu num ambiente de perseguição. Não é por acaso que a palavra grega mártir significa originalmente testemunha. Antes de designar alguém que derrama o sangue pela fé, o termo indica quem dá testemunho de Cristo em meio ao mundo hostil. O discípulo, portanto, não é chamado a buscar o sofrimento, mas a permanecer fiel. A coragem cristã não nasce da autoconfiança nem da força das próprias convicções. Ela nasce da certeza de que Deus está ao lado da vida, acompanha os seus filhos em cada passo e transforma o medo em liberdade. Quem sabe o que é amado pelo Pai já não precisa viver refém das ameaças dos homens. Amém.